para mais uma live de aquecimento para a jornada pedagógica Alfabetização na Prática. Todos os dias dessa semana eu estou recebendo convidadas aqui no meu Instagram, alunas que são alunas do curso CAP, o curso de Alfabetização na Prática, todos os dias, 10 horas. Hoje demos uma pequena atrasada em funções tecnológicas, mas estamos aqui! Quem está acompanhando toda semana as nossas lives? Hoje eu vou conversar com a Rosane, que é prof, ela vai nos contar, prof de que ano, de que idade. Ela tem um Instagram, Ensinando com Amor, é famosa a Rosane, é famosa. E eu vou chamá-la. Espero que hoje a internet dê tudo certo, tá, gente? Vai dar tudo certo. Vamos lá, deixa eu chamar a Rosane pra gente... Já tá aqui, ela. Sobre os desafios e obstáculos para se tornar uma professora protagonista. Olha que chique, tem até o título da live. Oi, oi, Rosane. Oi, bom dia. Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Isso tá bom. Tá bem? Tô bem. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ah, Eu até então coloquei o fone aqui, mas nem precisa, porque no fone não tô ouvindo nada. Vou tirar. se ajeita aí com o negócio e a gente ficar confortável. Hoje eu troquei de celular, vamos ver se era o celular, a questão da internet, vamos tentar deixar os Eu até comentários. fiz meu marido deixar o celular dele em casa. Eu disse, se der problema com um, tem o outro. Aí Não vai nada errado. os prof protagonistas que se viram nos 30. Rosane, conta pra gente quem tu é, de onde tu é, quanto tempo tu tá na tua profissão, vamos bater um papo. Tá, então eu sou a Rosane. Eu sou aqui de Cachoeirinha, moro aqui do lado de uma cidade do ladinho da tua, no Rio Grande do Sul. Isso. Eu me formei no magistério em 2001. Eu fiz o magistério nível pós-médio, nível médio, né? O ensino médio junto com o magistério. Então, me formei em 2001, em setembro. E aí eu já estava trabalhando ali, fiz o estágio com o contrato da prefeitura e continuei trabalhando até o final do ano. Já estava formada e já comecei a trabalhar com educação infantil. Então, esse ano eu vou fazer 20 anos de profissão ainda no magistério. 20 anos, é muita experiência. Não, e quando a gente... Não sei se tu não pensa assim, eu faço 16 anos desde o magistério, e aí já entrei, fiz estágio e tal. Aí na época, falta 4 anos para fazer os 20 anos. Quando a gente estava lá atrás, a gente pensava, meu Deus, 20 anos... Chegou os 20 anos. Eu pensava assim, será que quando eu chegar nos 20 anos ainda vou ter pique? Será que eu não vou estar cansada? Será que eu ainda vou ter vontade de trabalhar com tudo isso? E a vontade só aumenta com o tempo, né? Ai, que legal. E sempre trabalhou com alfabetização? Como é que foi? Vai contando pra gente. Eu fiz o meu estágio com uma terceira série, na época ainda era série, eu sou antiga. Eu também fiz com terceira série, ainda era série. Aí eu encerrei o estágio, aí eles me trocaram de escola, como eu estava vinculada à prefeitura, era um estágio, a gente tinha que fazer como um contrato com a prefeitura, daí eles me trocaram de escola, me colocaram numa escola com pré-escola. Aí trabalhei até o final do ano com aquela pré-escola. Aí, formada, sem trabalhar, o que eu vou fazer? Vou atrás. Aí peguei a lista telefônica da minha cidade, comecei a ligar para todas as creches municipais me oferecendo, né? Municipais não, as creches do município me oferecendo. E aí a segunda que eu liguei, estava precisando de professora. Aí eu comecei a trabalhar numa turma de jardim. Aí fiquei 4 anos com educação infantil, trabalhando assim em creche particular. E em 2006 eu assumi meu primeiro concurso, com uma primeira série. Eu assumi a turma dia 5 de julho de 2006, com uma turma de primeira série, na época, que não tinha... Ela sabe a data, gente! Essas coisas que a gente guarda. Quando eu fui assumir lá na secretaria, na SMED, eles me disseram assim, essa turma está sem professora desde o início do ano. Quem está tapando o furo é a professora da biblioteca, é uma primeira série.
Como dependia muito da questão do ônibus, né? Como era uma cidade, é Alvorada, é aqui do lado, mas eu aqui de Cachoeirinha para lá não tem muitos ônibus. Eu vou, já estava com pré-escola, né? Vou, passa meu ônibus, tá bom. Cheguei lá na escola, imagina uma primeira série, sem professora fixa, desde o início do ano, julho. E eu com aquele desafio. Quando eu entrei, o primeiro dia, né, a professora disse, vou ficar aqui contigo o primeiro dia até eles se adaptarem a ti. Aí fui fazer uma atividade bem direcionada, contei uma história para eles, agora vamos pegar uma palavrinha, vamos fazer o sonzinho da letrinha e tal. Um aluno saltou assim, levantou e disse assim, até que enfim chegou alguém para ensinar a gente a ler, porque eu já não aguentava mais. Eu ia chegar no final do ano. A ansiedade que eles estavam, né? Eu nervosa, sem saber se eu ia dar conta de tudo aquilo. E eles ansiosos também. E foi muito bom, foi uma experiência bem boa, assim. Eu não vou me lembrar, assim, porque já faz tempo, né? Mas a grande maioria conseguiu se alfabetizar bem rápido. Era só as intervenções certas que estavam faltando para eles, né? E aí, daí, no outro ano, em 2007, começou a implantação do ensino fundamental de 9 anos. Ia ser o primeiro ano que ia ter uma turma de primeiro ano, né? De 6 anos. E aí eu pedi na escola, então, se eu poderia assumir uma turma de primeiro ano, porque eu já vinha numa caminhada de pré-escola e tal. E aí elas me oportunizaram. E aí eu fui com o primeiro ano bastante tempo, aí pegava assim, primeiro ano num turno e outro turno segunda série, terceira série, daí ia mudando a nomenclatura, né? Aí nesse meio tempo, eu trabalhei com mais educação, fui vice-diretora e depois, quando voltei para a sala de aula, foi com o primeiro ano e venho com o primeiro ano. Tentei sair do primeiro ano, porque eu pensei, vou pegar uns de terceiro, vamos ver se eu vou me adaptar. Mas eu gosto do primeiro. Eu gosto dessa coisa assim de acolhida deles, essa coisa mais de mãezona, sabe? Do início. Eu gosto, eu não consigo me ver trabalhando com os maiores. Apesar de na minha formação, eu fiz o magistério e comecei pedagogia, mas troquei para letras. Porque eu comecei a ver que pedagogia eu estava vendo as mesmas coisas que eu já tinha aprendido. Não as mesmas coisas, é mais aprofundado, mas eu me habilitar para uma coisa que eu já era habilitada. E aqui a gente faz concurso ainda, tem concurso para magistério, né? Não tem, todos os concursos são só para pedagogia. E aí, como eu já estava concursada, eu disse, então eu vou trocar. Daí troquei para letras. E lá na cadeira, na faculdade de letras, eu vi disciplinas de linguística, de literatura infantil. Fui me apaixonando ainda mais pela alfabetização. Então, eu fiz uma disciplina de fonética e fonologia, que faz todo esse trabalho do fonoarticulatório. Eu ficava encantada, assim, porque daí eu fazia muita link com as minhas aulas, né? No primeiro ano, da posição da boca e tudo. E aí, depois que eu me formei, já emendei uma pós em alfabetização. Aí fiz a pós em alfabetização, mas faz tempo, esses dias eu estava olhando o material meu, foi em 2011. E aí vinha nessa caminhada. Vim nessa caminhada, assim, terminei a especialização, né, o pós, e pensei, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um mestrado, que era a minha vontade. Mas já estava com mais de 30, né, Clarissa? Eu disse, vou ter filho, então. Aí, olha as programações. Não vou fazer mestrado. Gente, ela é a rainha do planejamento, tá? E na vida dela também é. Porque, e de flexibilizar esse planejamento. Se vocês entrarem no Instagram dela, vocês vão ver tudo que ela posta, e eu sou encantada pela tua organização. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas, guria, daí deixa eu te contar. Aí eu, tentei engravidar, não consegui tudo, engravidei de gêmeos, um casal de gêmeos. E aí a minha vida, querida, tem que ser muito regrada, porque tem que ter rotina, ainda mais com gêmeos, né? Se eu não tivesse rotina sozinha em casa com os dois, eu ia enlouquecer. Então, eu já tinha, né? Então, a vida tem rotina, tem que ter essa organização. E se eu não me organizar, assim, com as minhas coisas da vida, da escola, eu não me acho. Né? Eu preciso estar com tudo anotado, tudo organizado. Às vezes, as coisas estão tão assim na minha cabeça, eu tenho isso, não, tenho aquilo. Não, tá. Vou colocar no papel, que daí eu tiro daqui, boto no papel, pronto. Agora eu consigo pensar em outras coisas, porque a gente precisa se organizar.
Eu tenho minhas coisas bem organizadas. Se a supervisora, por exemplo, não está na minha sala e pedir tal coisa, está em tal lugar. Algumas coisas são tipo guarda-roupa, uma desorganização, né, Clarissa? Agora, as coisas assim da escola são mais organizadas. E aí, então, eu fui mãe e aí o mestrado foi ficando, né? Eu disse, tô há tanto tempo sem estudar, o marido fazendo faculdade, não tem como os dois fazer, né? Se eu fosse fazer uma outra especialização, o que eu vou fazer? Vou estudar alguma outra coisa que eu consiga estudar em casa. Não queria fazer uma pós à distância, porque eu aprendo muito conversando, trocando, né? Só lendo, assim, a gente aprende, mas não é tão igual, assim, a gente tá trocando ideia com outra pessoa, trazendo um pouco da minha vivência, a pessoa traz um pouco da dela. Como no GEPA, né? No grupo de estudos que a gente faz a leitura ali e discute. Parece que a leitura torna vida, né? Uhum. E aí, certo dia, a tia Mari falou na tal da Clarissa Pereira. E aí, eu fui conhecer, fui atrás, porque a gente, quando fala, assim, a gente não sabe o poder, né? Que a gente tem de influenciar, de dizer, olha, é bom, eu tô gostando. Bom, não, se a tia Mari falou, né? Eu vou conhecer. Mas eu tinha o pós, né? Então, eu pensava assim, mas o que eu vou aprender de diferente? Eu já tenho pós, o que eu vou aprender de diferente? E aí sabe, com muita resistência, fui seguindo. E até que o ano passado, assim, mais ou menos nessa época, que o meu curso vence agora, dia 26, eu me inscrevi. E aí, minha filha... Se inscreveu aonde? No CAP. Me inscrevi no CAP, participei da semana, né, da alfabetização e me inscrevi no CAP. Só um pouquinho que tem umas crianças aqui. Então, fica aqui com a mãe. E aí, me inscrevi no CAP e comecei a fazer o CAP, né, com toda aquela minha programação, né, de pessoa organizada. Não, vou fazendo. E aí veio a pandemia, que desestruturou bastante no início, porque quando a gente se organiza e é uma pessoa organizada, quando vem uma situação assim, tu te desorganiza muito, né? Uhum. Mas eu acho assim que o CAP veio para me ajudar bastante nessa minha prática. Ó. Ai, muito difícil. Oi! Senta lá agora, lá para minha mãe. Veio para me ajudar, me ajudou muito nesse ano, né? E aquela toda a minha resistência de eu achar assim que ia ser mais do mesmo, né? E eu disse, vai ser a mesma coisa que eu aprendi na pós-graduação. E não é. Na época que eu fiz a minha pós-graduação, eu ainda era gestora, eu era vice-diretora, eu não estava em sala de aula. Até conversando esses dias com uma colega minha, ela disse, tu não lembra a vez que a Clarissa foi lá na escola fazer uma formação? Eu disse, não, ela disse, tu era vice? Eu disse, não. Olha, eu me lembro que teve umas pessoas que foram fazer umas formações bem boas, ela disse, um dia que chovia, ela lembra tudo. Mas a cabeça... Aonde? Em Alvorada? Em Alvorada. Ah, fui mesmo, na escola da Lite. Na Lite, foi a Lite que disse pra mim, tu não lembra? Eu disse, não me lembro. Ah, e ela não lembrou de mim. Gente, é que eu mudei bastante. Eu me lembro que teve uma professora que foi fazer uma formação bem legal de alfabetização, mas eu não me lembro do rosto, não me lembro, assim, das coisas. E esses dias ela eu era me um pouco mais, levemente mais magra. A gente muda também. E eu, sei lá, me lembro que eu assistia, né, como vice-diretora, assistia as reuniões, mas não me lembro, assim, do diálogo, que até chovia muito. Eu disse, Lite, eu não vou me lembrar. Só que naquela época eu aprendi muitas coisas, mas eu não apliquei, porque eu não estava em sala de aula. Então, eu passava muito para as gurias, para as colegas, dizia, né? Levava as ideias, tudo, mas não apliquei. E o que o CAP é de diferente? Ele não é só a teoria. Ele é a prática. Ele como é que é? Mata, cobre e mostra o pau. Ele te diz, ó, a teoria é isso, 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 tu vai aplicar fazendo isso. Com esse jogo, com essa atividade, com essa intervenção. Então, foi isso que mudou. E aí, como eu disse, parece que abre, assim, uma nuvem, assim, de ideias, de coisas que a gente
faz meio que sem saber por que está fazendo, e aí o CAP, né, direciona a gente para dizendo, tu está fazendo por isso, tu tem que fazer por isso, por esse motivo, tem que trabalhar atividade de consciência fonológica, porque teu aluno consiga, né, atingir O porquê, né? O porquê. Porque eu me lembro, assim, que isso é fundamental, né? Os polígrafos dessa grossura, guria, que a gente lia tudo. Tá, mas e leu, e aí? E agora? Aplica como tudo isso? Aí tu vai lá, assiste a aula, a professora te dá as dicas, mas parece que tu não vê aplicabilidade. E no CAP, não. O CAP tá ali, te traz atividades, sugestões de jogos. Então, mudou muito dessa. Às vezes eu ainda penso, eu tão resistente, achando que que eu ia aprender o que eu já tinha aprendido, um pouco que eu já tinha aprendido lá na pós, e realmente bem enganada que eu estava, porque não é nada disso. É legal te ouvir falar, Rosane, porque tu tem muita experiência. E aí entrar, né, num curso, depois de tanto tempo, a gente estudar, se colocar para estudar, né? Aqui a gente está pensando do curso, mas se tu não é aluno do curso, tu está aqui. É a gente saber que a gente está em constante aprendizado, realmente, e ter que buscar isso, né? Ontem eu até estava pensando, é que nem um jogador de futebol, por exemplo. Ele vai lá, ele faz um chute espetacular. Mas por que ele faz aquele chute? Ele não sabe por que ele faz aquele chute, porque é a posição do pé, a bola cria uma velocidade e tal. Isso ele não sabe, mas o chute dele é espetacular. Eu era o jogador. Eu sei trabalhar com os alunos em sala de aula. Ui, fiquei toda arrepiada. Quais as atividades que eu tenho que trabalhar, mas o porquê? Se a pessoa me perguntasse, mas realmente, por que eu estou trabalhando esse tipo de atividade? É porque dá certo, tá? Mas e por que dá certo? E o CAP traz isso, ele te diz por que dá certo, né? O que tu vai partir daí, tu vai partir para onde? Então, eu sei trabalhar, isso eu já sabia, que a gente tem que trabalhar diferentes atividades, que tem que fazer as testagens, porque eu vim numa caminhada, assim, de estudo, de correr atrás. Mas é aquela outra história, tá? Que a gente diz, a teoria tem que estar aliada à prática, mas a prática também tem que estar aliada à teoria. Eu tenho que saber dizer, né, o porquê que eu estou fazendo aquela atividade, por que ela só dá certo e dá certo. Mas como assim dá certo por quê? Né? Então eu tinha essa insegurança, às vezes, se as pessoas perguntassem, mas por que tu fez? Não, eu fiz, ele deu certo para esse aluno, mas por que deu certo? E o CAP traz esse explicar por que deu certo. Eu senti essa segurança de dizer o porquê que deu certo. Então não é só saber Esse é um dos grandes desafios e obstáculos, como a gente está falando nessa temática, né? Para a gente se sentir protagonista. É a gente saber por que a gente faz. Porque a gente escuta muito, deve escutar também, quando a gente trabalha com informações, com redes sociais, enfim. Lá vem mais uma, eu vou fazer do jeito que funciona, né? Eu faço porque funciona. Tá, mas desde quando funcionar, eu gosto sempre do exemplo da comida, né? A gente vai lá e come algo que não é saudável, uma fritura, um pastel, naquele dia. Funcionou porque eu estava com muita vontade de comer, funcionou para minha ansiedade, mas o depois desse funcionou. Então, muitas vezes a gente quer justificar algumas práticas que são antigas, que talvez não façam mais, não dê mais contexto para as crianças. Porque funciona. Tá, tudo bem, funciona. Mas vamos justificar esse funciona? A ciência evolui para a gente poder ter segurança realmente para se ver protagonista. E aí eu quero que tu conte, assim, como tu te vê protagonista. Porque protagonista, a gente for pensar em novela, é aquele que assume um papel principal. Mas a gente também quer colocar os alunos em protagonismo, né? Ou numa narrativa, num livro, enfim. A gente também quer colocar os alunos em protagonismo. Então, eu quero que tu fale um pouquinho assim, como tu te vê protagonista depois de tanto tempo e por quê? Por que tu te vê protagonista? Então, eu não me vi protagonista, assim, não é do dia para a noite, né? São situações que a gente se percebe, que a gente se sente mais segura, né, em planejar uma atividade. Então, assim, tipo, 2020 foi o ano, assim, em que eu mais pensei nos meus alunos, mais produzi atividades direcionadas para os meus alunos, né? Foi um ano
bem desafiador, em que realmente a gente teve que olhar para nossa turma, para os nossos alunos. Não dava para ir lá na internet pegar uma atividade pronta, porque nem todos os alunos iriam conseguir fazer aquilo, então que eu tive que me virar nos 30, né? Pensar naquele aluno que estava com dificuldade, que a mãe vinha relatar, né? Pensar no aluno que não tinha como imprimir uma atividade em casa, o que eu ia fazer. Então, essa atividade aqui é para um aluno que vai conseguir imprimir. Aqui a gente estava enviando atividades para as famílias imprimir, mas e aqueles que não conseguem? O que eu vou fazer? Então, eu me senti protagonista no momento que eu adaptava, né? Adaptava para um, adaptava para outro. De escolher as atividades, né? Que são as atividades certas para o nível dos meus alunos. Pensando realmente nas dificuldades, nas possibilidades de cada um. Eu acho que a gente se torna protagonista quando a gente começa a pensar assim, né? Não só, vou fazer assim porque é cômodo para mim. Não, tem que ser para o meu aluno, pensar no meu aluno, nos meus alunos. E o ano passado, mais do que pensar nos nossos alunos, nós tínhamos que pensar nas famílias também, né? Será que a família vai conseguir explicar essa atividade para esse aluno? Como que eles vão desenvolver essa atividade? Então, são ações, são atitudes que a gente começa a ter, mas junto a gente... esses dias até tu fez um history que tu estava insegura, que achando que o teu aluno não estava se alfabetizando. E eu pensei, olha, a gente pode se sentir segura também, porque a gente pensa assim, não, eu tenho que ser protagonista, eu tenho que ser 100% do tempo segura de tudo que eu vou fazer. E não, a gente se sente insegura sim, a gente fica com receio, só que a gente não fica tirado no canto nessa insegurança. A gente se sente inseguro, mas daqui a pouco a gente sacode, não, vou ter que dar um jeito e vamos lá. Não fica, né, prostrada naquela insegurança, naquele sentimento de não vou conseguir. A gente consegue arrumar alternativas para os obstáculos, né? São desafios e obstáculos, eles vêm a todo momento. E um professor protagonista... Ainda mais na nossa profissão. E o professor protagonista, ele vai se sentir inseguro, sim, mas isso não vai durar muito tempo. Ele vai criar alternativas, ele vai buscar, ele vai estudar, né? Se aqui não está dando desse jeito, então que outra forma vai dar? Então, vou estudar, vou buscar, e aí a gente vai por um lado, vai por outro, né? Vai se adaptando também, porque não adianta. Uma turma de um ano não vai ser a mesma realidade da turma do outro. Vão ter os alunos com mais dificuldade, vão ter os alunos com inclusão, né? Então, sim, e nós vamos... que a gente vai tendo, né? Exatamente. De professor protagonista. Na verdade, a segurança está em saber como lidar com as dificuldades, como lidar com as angústias. Não é mais uma receita de protagonismo. Porque quando a gente fala desse conceito de protagonismo, gente, a gente está falando justamente de nós não ficarmos atrelados a receitas prontas, a métodos fechados e prontos. Então, justamente tu conseguir te adaptar diante dos desafios, diante dos obstáculos, tendo a certeza dos porquês. Eu sei onde o meu aluno quer chegar, tu sabe onde o teu aluno quer chegar. Então, que procedimentos, que caminhos tu vai fazer para que ele chegue? Porque o nosso fim é a criança alfabetizada. A gente quer isso, o aluno ou o adulto alfabetizado. Então, que meios, que procedimentos, que olhares? Ontem eu estava olhando o nosso grupo do Facebook, que a gente tem um grupo de alunas que se ajudam, que postam muita coisa, né, lá. E aí estava procurando algumas atividades lá. Eu também, então o grupo também me ajuda, mesmo eu sendo a professora do curso. Tenho muitas ideias. E aí eu vi achei uma mensagem que eu deixei para vocês no início do ano passado, sem ter começado a pandemia ainda. E a mensagem eu colocava que não era só os alunos que tinham que se adaptar, a gente tinha que se adaptar. Então, agora a gente está começando o ano letivo e parece que quando começa a gente acha que está tudo errado, né? Que eles são muito ruins, que essa turma não vai se alfabetizar. Meu Deus! Então, para a gente se tranquilizar, para a gente se acalmar. E logo eu disse, diante dos desafios, e eu nem sabia que ia começar a pandemia, dizendo que a gente também tem que se adaptar
Não é só a criança que tem que se adaptar. Adaptar as turmas, adaptar as situações, adaptar a inclusão, que são muitos casos de inclusão. Essa semana, eu te acompanho, né, no Instagram, tu postou um alfabeto que... Uma situação, quero que tu conte essa situação. Que tu viu, na sala de aula a gente tem muito a referência das paredes, né, do ambiente alfabetizador. Então agora tu tá dando aula síncrona. Então, a gente começou enviando atividades impressas, né? A gente criou o grupo no WhatsApp, então a gente fazia o planejamento e enviava no grupo da turma em PDF e as famílias imprimiam em casa. E aí mas eu não mandava só esse material, então eu fazia videoaulas, porque eu pensava como é que essa família vai explicar isso para a criança. Então, eu quero trabalhar rimas. Como é que eles vão explicar rimas? Porque o adulto sabe o que é rima, mas para a criança. Então, eu fazia uma videoaula contando uma história que tinha rimas, aí no final explicava o que eram as rimas e tal, e aí tinha atividade que eles iam fazer no material impresso, né? Aí a gente foi assim com as videoaulas. Eu enviava, algumas colegas enviavam, outras não era uma obrigação da escola, né? Enviava as videoaulas. Depois eu dei um tempo nas videoaulas, porque realmente era bem cansativo, e aí as famílias também fica assim muito cansativo, né? Muito vídeo, muita coisa para carregar. E aí lá por outubro, eu acho, setembro, a gente começou com as aulas síncronas. E aí eu fazia uma vez por semana. Por Zoom? Hã? Por Zoom? Pelo Meet. Pelo Meet, tá. Por uma rede, aí todas as crianças entravam e tal. Isso, e a tua realidade é de escola... A tua realidade é de escola pública, municipal. Como é que foi essa adesão, essa participação nas aulas? Então, tinha 2 turmas de primeiro ano, né? Uma turma de manhã, uma turma de tarde. A turma de manhã teve dias assim que tinha 16, 17 alunos de uma turma de 28, né? Uhum. E a outra turma eram menos, assim, o horário da tarde, né? Eram 8, 7, isso que eu flexibilizava. Se eles não podiam participar de tarde, naquele dia, eles podiam participar de manhã. Aí depois as famílias pediram um horário à noite, daí eles também faziam um horário à noite, mas aí à noite eu via uma adesão bem pequena. Teve um dia que eu dei aula para um aluno. De dia era mais tranquilo, porque as famílias estavam em casa, né? E participavam. E aí eu organizava as minhas aulas assim, então, fazia um roteiro, era mais ou menos 1 hora de aula, porque eles não tinham concentração para ficar muito tempo ali. Perfeito. Vão pegando essas dicas, gente. Não tem como querer transformar o online no presencial, deixar as crianças 4 horas sentadas olhando para a nossa aula na tela. É muito complicado. Se ficassem mais de 1 hora olhando para uma tela, né? Por mais que a gente esteja interagindo com eles. Então, eu dividia a aula em momentos, né? Eu fazia o primeiro momento, eu contava uma história, só que antes da história eu fazia uma motivação. Então, eu contei uma história sobre os animais, eu comecei a perguntar para eles quais os animais de estimação que eles tinham. Até gaiola eles vieram me mostrar, a gaiola do passarinho na câmera. Porque daí a gente teve pouco tempo de aula lá no início do ano, foi umas 2 semanas, né? Se 3. E eles não tinham contato comigo, a não ser me ver nos vídeos. Então, me ver ao vivo, eles ficavam muito ansiosos, queriam contar muitas coisas. Então, esse dia eles começaram a trazer gato, cachorro. E é uma coisa que é legal, assim, porque eles querem mostrar um pouquinho deles, né? Então, eu fazia motivação, contava a história, uma historinha para eles. Depois fazia uma outra atividade mais... direcionada, que eu enviava a atividade da folhinha, eles faziam comigo ali. Então, era uma palavra puxa palavra, que daí eu ia dizendo, eles iam fazendo junto, uma associação do alfabeto, e a gente ia fazendo junto essa atividade, e depois uma atividade oral, que é onde eu usava daí atividade com rimas. Eu vou dizer uma palavra e vocês vão ter que me dizer o que rima. Eu chamava, fulano, o que rima com pão? Eles iam respondendo, dividia a aula nesses momentos. Só que eu estava em casa, eu não conhecia meus alunos, eu não tenho vergonha de dizer que eu não conhecia, eu não sabia quais eram as reais dificuldades, as reais, né, o que eles tinham de potencial. Então, às vezes, eu preparava aquela aula, chegava na aula, eu via que precisava de alguma outra coisa. Então, saía a Rosânia correr pela casa atrás do alfabeto de EVA que eu sei que tem numa pasta no meu armário.
Ai, não, mas essa atividade aqui, esse aluno vai precisar do quadro. Aí ia lá e a Rosane levantava da aula síncrona, ia lá pegar o quadro, né? Uhum. E aí eu penso, eu não, na sala de aula, o que a gente usa? O alfabeto colado na parede como referência. Quando a criança tá naquele, né, não consegue identificar a letra, não consegue, por mais que tu dê dicas para ela, daí tu diz, olha, é a letra do índio, olha lá no alfabeto, lá, qual é a letra do índio. E aí ela identifica, tá. Com Só as que na aula palavras síncrona, estáveis, com vocabulário, isso aí. na aula síncrona eu não tenho como ter um alfabeto colado na minha parede, né? Por mais que algumas pessoas conseguiram se organizar no espaço, mas é que eu faço aula síncrona na cozinha, organizei um espaço e tal. Mas ficava faltando isso. E aí, o que eu pensei? Eu vou fazer um palitoche, que até não tá aqui, podia ter pego. Com alfabeto. Peraí que eu vou pegar. Tá aqui do lado. Vai. Gente, aproveita enquanto a Rosane tá indo pegar o palitoche, compartilha a live, pega aí o aviãozinho, manda para outras profs, porque ela vai mostrar uma atividade super 10 agora. Eu fiquei encantada, que mostra muito a flexibilidade do planejamento. Simples. É muito simples. É um palitoche, ó. Não sei se para você está aparecendo a letrinha do jeitinho certo. Goleira. Então, é aquela atividade aquele recurso que tu vai usar quando a criança, né, precisa identificar uma letra, daí tu mostra. Ou eu até dei a ideia, se vocês, quem quiser, né, imprime 2 vezes aqui, faz um jogo da memória do alfabeto. Vai ficar bem grande, dá para jogar até na rodinha. E é super simples. Recorta, cola um palito e tu tem um recurso. Tu tem um alfabeto de parede na tua mão. Tem um alfabeto de parede na minha mão. Quando a criança tiver dificuldade, né, aqui tu pode pegar até hoje, nós vamos ver essa cartinha aqui. O fulano vai ver, ó, o que tá escrito? Será, fulano? Aí ele vai tentar ler, aí vocês vão ver quantas letrinhas tem, né? Quantas sílabas tem, olha aqui como é que é a letrinha, ó, o L, né? Importante mostrar também o cursivo, né? Mesmo que a gente não vá trabalhar o escrito cursivo, mas a gente não pode esconder, né? E até a BNCC diz que a gente tem que mostrar, então fiz com diferentes tipos de letras e bem simples, um recurso para Rosane não precisar ficar correndo pela casa atrás do alfabeto. E assim, algumas pessoas que fizeram, disseram assim, eu tô deixando na mesa, que trabalham com reforço escolar, eu tô deixando na mesa, eu montei e tô deixando à disposição para eles, né? Para eles mexerem quando eles tiverem vontade de conhecer. E assim, muitas das coisas que eu faço aqui, os meus de 5 anos, eles ficam encantados, porque eles já estão, né? Ambiente alfabetizador na minha casa, né, Clarice? Isso que eles ficaram enlouquecidos. Aí eles pegam, eles olham a letra, eles contam o númerozinho de letras, eles veem, olha, mas o helicóptero tem o O, tem 2, né? Tem 2. Então eles ficam. Para ver as propriedades do sistema, tá ótimo. E pode acontecer na sala também, né? Exato, eu ia te dizer isso. O quanto do online a gente tem que levar para o presencial. Tem que tirar um aprendizado disso, né? Dessa pandemia. Porque se pensar o alfabeto de parede, ele fica distante das crianças, né? Ele é só visual. A gente tem que colar mais próximo também, né? Isso foi uma coisa que até quando eu fiz um alfabeto de parede, postei lá no meu blog e na sugestão lá eu coloquei colar perto para eles verem, para eles contar com o dedinho, para eles chegarem perto e olhar, porque senão fica muito... Eles ficam assim, tem uns que não enxergam e que ficam olhando até se achar naquela montoeira de letras, é muito grande. E assim, fazendo as aulas síncronas em casa, então tava com os pequenos, né, com os meus filhos, e só de ouvir as atividades que eu desenvolvia com as crianças ali no online, eles pegavam o conceito das coisas. Então, eu trabalhei bastante com os meus alunos o número de sílabas, né, das palavras, sílabas orais, vamos contar quantas sílabas tem. Então, eram coisas que depois eles traziam, então, pensava, tu vê, né, muitas pessoas às vezes usam a folhinha para trabalhar isso. E a gente, no oral, eles não estão nem fazendo atividade, eles estão como ouvintes.
e eles estão pegando o conceito do que é o número de sílabas. Então, nem sempre vai precisar da folhinha, né? Isso acho que é uma coisa que a gente vai levar e muito para os próximos anos, apesar de que eu trabalho com folhinha, mas com intencionalidade, não jogar a folhinha lá na mesa da criança e vamos lá e fazer, né? Como um registro ou como uma atividade que vai acontecer após uma atividade oral, após uma intervenção em grupo, após uma explicação da professora. Mas esse ano a gente teve que trabalhar com tantas outras coisas, daqui eu desmembrava meu armário atrás de objetos para fazer banco de palavras para os alunos, nas aulas, nas videoaulas, enviava foto de tudo, acho que tudo aqui na minha casa teve foto naquele grupo da turma, né? Fiz até uma mesa de festa junina, na época da festa junina, com quentão, pinhão, pipoca, paçoca, e aí eu ia nomeando, porque daí eu ia nomeando como se eu estivesse fazendo aula com eles, né? Como será que escreve pipoca? Vamos lá, qual cartinha nós vamos colocar? Então, assim, não precisou folha, né? Só uma intervenção oral ali com eles, que eu poderia ter feito na sala de aula, levar os itens e a gente escrever as palavras no quadro conjunto, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu vou levar para mim também, bastante. Com Eu acho que ser certeza. protagonista é isso também, né, Clarissa? A gente se replanejar como professora. Eu Que não vou lindo, trabalhar verdade. assim Replanejar como 20 anos. professora. Eu tenho quase 20 anos aí, eu já mudei meu jeito de trabalhar muitas vezes, né? E para melhor, não dizer que eu regredi, não, repensei, aprendi, porque nesses 20 anos quantas coisas mudaram aí na educação. E ainda vão mudar. E é uma coisa que eu sempre digo também, que o professor tem que beber de diversas fontes. Para eu saber o que é certo, tem que entender por que o errado é errado. Então, também tem que ir lá ver por que aquilo lá é errado. Então, vou lá conhecer. Ah, não, mas é errado por causa... Por que trabalhar com métodos não é certo? Não foi porque a Clarissa falou, não foi porque o fulano... o Arthur Gomes de Moraes disse, a Magda Gomes... sabe? Mas deu entender por que é também. Então, claro, eu vou conhecer, vou saber, e aí não serve para mim, eu vou seguir por esse caminho. Então, a gente também tem que estar... Eu já trabalhei com método fônico na minha sala de aula. Eu fiz um trabalho do TCC da minha pós foi em cima do método fônico. Mas hoje eu olho para trás e eu evoluí. Eu aprendi que não é só aquilo ali que existe. Porque existe um mundo de coisas, né, que explicam a alfabetização de uma forma melhor. Então, por isso que eu digo, a gente tem que estar a aprendizagem também, se reinventando, se redescobrindo, estudando, né? Vendo se não deu certo, por que não deu certo, né? É estudar, é estar em constante aprendizagem. Se não dá para fazer uma especialização, faz o CAP, faz curso à distância, faz lê um livro, mas a gente tem que estar em constante evolução, porque a alfabetização está em constante evolução, né? Tem tanta gente aí estudando, descobrindo e trazendo novas para gente. Ótimo, Rosane, muito bom te ouvir. Muito bom te ouvir com os teus filhotes por perto, porque isso é vida real. Vida real. Na aula síncrona, eu tinha que tirar eles de perto, porque eles queriam dar as respostas. Se eu perguntava, que letrinha vocês acham que começa aqui essa palavra-atividade? Eles estavam ali perto, eles diziam, é tal. Aí disse, vai para lá que vocês estão dando a resposta. Não pode. Era o tempo todo eles meus pintos na volta. É que a Mana tá vendo filme lá no quarto. É a realidade que a gente viveu e a gente vai aprender muito com essa realidade. E, Rosane, eu vou convidar todo mundo que está aqui, que está perguntando sobre o CAP, ou perguntando sobre... Fica, né? Se não sair dessa live diferente também, com alguma pulguinha, depois me contem lá nos comentários da live que pulguinha vai ficar aí, me reinventar, mesmo depois de 20 anos de experiência, se abrindo. E olha que lindo que tu falaste agora. Admitir que tudo que era tão verdade para mim, romper com as verdades. Isso é protagonismo. Romper com certas verdades.
Inclusive eu já dei esse difícil, né? exemplo aqui, né? Não é fácil a gente chegar num ponto e dizer que eu pensava, nossa, eu pensava que aquilo era certo. Eu pensava, naquele momento, para mim, aquilo era uma verdade. Mas faz parte também da nossa evolução a gente entender que a gente evolui, aprende mais. Exatamente. Assim como a ciência evolui, a gente também evolui. E a gente também não precisa colocar numa... Vão ter coisas novas, teorias novas, e a gente vai ter que aprender as novas teorias, e a gente vai olhar para trás, talvez, e dizer, olha, aquilo naquele momento era certo, agora tem essa nova teoria que está dizendo que a gente tem que ir por esse outro caminho. E a gente Exatamente. O último livro da Magda, ela traz... A gente sempre falou dos níveis da consciência fonológica, né? Rimas e aliterações, silábico, fonêmico. Falava muito desses 3 níveis e algumas pessoas, alguns autores ainda colocavam o nível da consciência lexical, como 4 níveis. O último livro da Magda, do ano passado, ela coloca muitas rimas e aliterações dentro da consciência lexical, por exemplo. Então, olha, e faz muito sentido, porque eu sempre ficava com dúvida se a consciência lexical era algo ortográfico ou era algo fonológico. E faz muito sentido tudo que ela vai trazer. Eu estou colocando, então, estou regravando o CAP para trazer essas novas ideias. Também atualizamos o curso todo o tempo, né? Porque assim e que legal ver a ciência evoluir. Por isso que a gente não para de estudar, por isso que a gente não para de fazer pesquisa, porque as nossas crianças também evoluem. Se eu for pensar no meu estágio da 3ª série, como se fizesse na 3ª série, não é a mesma coisa que pegar um 3º ano hoje. As crianças também, elas são diferentes, não tem como eu continuar da mesma forma, gente, tá? E isso faz parte do nosso protagonismo. Eles nem tinham computador, nem sabiam mexer. Hoje eles estão anos-luz, né? A gente tem que estar sempre levando coisas novas, porque eles estão sempre, né? Querendo coisas novas. Só por aí a gente já vê que não dá pra gente ficar estagnado num lugar só. A gente tem que sair. É uma zona de conforto, a gente está seguindo aquele meu jeitinho, é uma zona de conforto, mas não tem como eu ficar e todo o resto está evoluindo. E eu não. Eu preciso acompanhar a evolução. E assim, o meu curso, ele vence agora dia 26, né? E eu já estou com o link da renovação, porque eu quero a atualização. Estou louca para já até tá aqui, ó, a minha Bíblia. Esse é o caderno do CAP? Olha, gente. Merecia uma capa, né? Mas, ó, eu deixei até umas folhas aqui para fazer uma introdução. Mas cadê que tem tempo, criatura? E ele já tá terminando. Mostra aí 3 comentários um pouquinho para tu conseguir mostrar. Ó, às vezes, quando eu mostro, as seguidoras perguntam assim, mas como é que tu organiza? Então, vou mostrar. Então, assim, eu imprimo os slides, 2 por folha, ó. Primeiro eu imprimo tudo. Aí eu recorto tudo. Colo tudo. Aí agora eu vou assistir a aula. Eu imprimo por módulo. E aí quando eu vou assistindo, eu vou fazendo as anotações. Ó. Então agora, terminando, o que eu penso? Que tem umas coisas lá do início. Eu disse, não, agora quero assistir de novo para ir vendo fazendo outras anotações. Mas o que quando eu tenho alguma dúvida, eu venho aqui. Olho, eu vou lá, abro o CAP e assisto aquela aula. Então, assim, esses dias eu estava dizendo pro meu marido, vai ser vitalício isso aí daqui a pouco, porque toda vez que a gente tem uma dúvida, tu vai ali e tu tira, não, mas aqui eu me lembro que lá no CAP tinha uma ideia de uma atividade. E eu venho aqui e dou tá, era essa atividade. É verdade, gente. E o legal é que tu tem 1 ano de acesso é justamente isso. Tem gente que entra pro CAP, a Shirley já contou isso. Ela, Clarice, eu não vou mentir, eu pulei todos aqueles módulos que tu disse que é pra fazer em sequência, eu fui direto pro módulo 4 de leitura, porque era a minha angústia como professora. Então, tem muito isso, eu já entendi, sabe? Às vezes tu entra, tu quer ir direto estudar a consciência fonológica, tu quer ir direto. Tá tudo organizado ali numa sequência. Tu tem oportunidade de ver durante 1 ano, né? Tu paga um curso, mas tu pode ver durante 1 ano e depois ainda tem a possibilidade de renovar por um precinho mega camarada. Mega camarada. Muito camarada. O meu link já tem. E assim, Clarice, uma outra coisa também que eu trabalhei muito ano passado foi com as sequências didáticas.
Porque o que que aconteceu aqui no município? A gente tinha que trabalhar todos os componentes curriculares na semana, com isonomia, então eu tinha que ter 2 tempos de língua portuguesa, 2 tempos de matemática, 2 tempos de história, 2 tempos de geografia. E na sala de aula eu não trabalho assim com gavetinha. Fecha uma, abre outra, fecha uma, abre outra. Como é que eu vou trabalhar com isso? À distância, sem conhecer meus alunos, de uma forma que isso fique linkado entre uma atividade e outra. Vou para sequências didáticas. Então, eu praticamente o ano todo foram com sequências didáticas. Então, eu pegava um livro, escolhi uma obra, enviava o vídeo da contação para eles, né? E partia dali para fazer as atividades. Eu conseguia fazer atividade de língua portuguesa, de matemática, de geografia, de história, de ensino religioso e ciências, mais guria e a criatividade que tem que ter, né? Eu acho que isso também faz a gente ser protagonista, né? De tu olhar aquele livro e ver todas as possibilidades que tu vai conseguir trabalhar com ele. E eu realmente consegui trabalhar o ano com muitas sequências, várias sequências. Eu trabalhava 1 semana, 2 semanas, às vezes até 3 com um livro, enviando vídeo e atividades e tal, mas conseguindo colocar, né, fazer atividades de todos os componentes curriculares, em todas as sequências. Até quem for lá no meu IG tem lá, deixei nas guias, tem todas as sequências que eu trabalhei, tem as videoaulas, quem quiser ver, porque tem muitas pessoas que estão começando agora com turmas de primeiro ano, né? E vão pegar alunos de forma remota e não sabem nem por onde começar. Estão com esse sentimento que a gente teve lá o ano passado. E agora? O que eu vou fazer? Né? E esse ano agora eu vou ter uma pré-escola de manhã. E é o ano que eu tô mais tranquila, assim, no início, sabe? Eu sou sempre nervosa produzindo muita coisa, muito cartaz. E esse ano eu tô bem tranquila. Não, vamos esperar para começar, depois lá eu decido. Porque eu tô segura. Eu não tô insegura, eu tô segura. Se for assim, eu vou fazer assado. Que cartaz, espera começar, a gente vê como é que faz, fazer com eles. Eu nem tô me reconhecendo, né? Porque eu quero as coisas, tipo assim, eu vou começar dia 8 de fevereiro, tem que estar com tudo pronto, sempre foi assim. E eu tô bem zen, assim, não, lá dia 8 a gente vê como é que vai ser esse retorno, porque vai ser híbrido. Conhece os alunos, ótimo. Conhece os alunos. Não sei como é que vai ser híbrido, mas vai ser como? Uns vão no dia, outros vão no outro, não sei, não tem porquê eu me estressar agora. E outra coisa que eu aprendi muito na quarentena e falava muito nos meus stories é não me preocupar com aquilo que eu não tenho poder. Então, assim, as famílias não enviavam atividades, muitos não enviavam, mas eu vou focar nesses que não enviam, eu vou focar nos que estão enviando. Claro que eu vou atrás, vou buscar, né? Vou procurar saber o que está acontecendo com aquela família. Mas eu vou focar no bom, porque às vezes a gente foca no ruim, né? Eu tinha 56 alunos, eu acho que eu tinha uns 5 que não estavam fazendo. Então, eu vou focar nos 5. Eu vou ficar me martirizando de uma coisa que não tem como eu ter poder. Sabe, são situações familiares, pai e mãe desempregado, como é que eles vão ter atenção? Me colocar no lugar deles, né? Não vou deixar eles de lado, escantear essas 5 famílias. Não, vou dar atenção, faço como der, dava alternativas, opções e tal. Mas vou focar no bom, vou focar no que eu posso, no que eu tenho controle. Então, eu acho que quando eu comecei a pensar dessa forma, fluiu. Né? Porque eu estava muito assim, não, eu tenho que atingir todos. E eu tenho que entregar todos alfabetizados. Não, Rosane, faz o que der, como der, faz o teu trabalho bem feito. E não tem como também a gente querer se martirizar em cima de alguma coisa que a gente não tem controle. Porque naquele momento... A pandemia nos mostrou isso, escancarou que a gente não tem controle. A gente não tem controle. E assim, eu sou muita parceira, assim, busco muito a parceria das famílias sempre, né? E esse ano passado, principalmente, né? No momento de pandemia, que as famílias que estavam desenvolvendo as atividades, né? Então, filho, agora não, só um pouquinho. Era o momento. Já vai se liberar pro filhinho. Que a gente tinha que ter mais parcerias com eles, né? Com as famílias, porque eles que estavam ali à frente da aprendizagem das crianças. Sim, com certeza. Eu planejava, mas não era eu que executava, né?
Ótimo. Rosane, muito obrigada. Ótimo nosso Espero que bate-papo, tenha sido. leve, muito leve. A gente aprende com a tua experiência e com essa coragem de fazer diferente. Porque tem que ter coragem também, né? Tem que ter coragem, é o que tu disse. Tem que ter coragem de admitir que a gente vai fazer diferente, que a gente vai mudar a rota. E, gente, quem tá com dúvida sobre protagonismo, sobre o que ensinar, sobre sequência didática, sobre planejamento, venha para a jornada pedagógica, vai acontecer 26, 27, 28 de janeiro. Eu estou planejando, já estou com quase tudo pronto. Então, nós vamos já no primeiro dia ver exatamente isso que a Rosane está falando. Eu peguei um planejamento das minhas alunas, vou mostrar das alunas para vocês verem como é possível. Mostre o meu também, mas como elas conseguem fazer. E aí a gente vai ver já no primeiro dia, já vou dar uma spoiler, uma planilha semanal organizadinha. Então, como é que encaixa, tá? De uma aluna minha, da Pietra, que trabalhou com a música, uma música do YouTube, palavra cantada, é algo que a gente consegue fazer na pandemia. Então, 26, 27, 28, muito conteúdo, sem hora para acabar, tem que se programar, Rosane, tá? 2 a 3 horas de live, porque eu vou estar lá disponível gratuitamente para realmente a gente começar o ano diferente, o ano letivo diferente. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, corre para o meu link da bio, corre para os meus stories, e eu quero te encontrar dia 26, 27 e 28 de janeiro, semana que vem. Assim, ai, 3 horas de aula, ai meu Deus, mas quando termina, a gente diz, então, mas já terminou. Já terminou, eu aprendi tanto, quero mais. Ó, é isso aí. Quem quer mais, quem quer fazer diferença realmente, são 3 dias que a gente pode estar ali estudando gratuitamente para pensar, para se sentir mais segura, com menos medo. E aqui a gente já, esse aquecimento já está tão gostoso. Imagina quando a gente chegar realmente na jornada, tá? Essa live vai ficar gravada no meu IGTV, então vocês têm a oportunidade de assistir, quem chegou depois, quem está trabalhando, enfim, vai conseguir assistir. Muito obrigada, Rosane. Dá suas palavras finais, como é que as gurias podem te encontrar? Então, meu IG é ensinando.com.amor, ensinando com amor. Podem passar lá que eu arrumei a casa lá, tá tudo. Quem tiver dúvida sobre as aulas síncronas que eu falei, o Palitoche no blog, tudo direitinho para vocês. Podem me chamar lá no direct, quem quiser tirar alguma dúvida, ficou com alguma dúvida de alguma situação que eu disse, né? Pode ir lá que eu respondo todo mundo. Agradecer a Clarissa pelo convite, por todo o ensinamento primeiro, né? Do CAP, mas não só do CAP, do YouTube, que quando a gente, né, quer tirar alguma dúvida de alguma coisa também, vai lá nos vídeos que tem no YouTube, que estão lá disponíveis gratuitamente. É só de vocês verem ali aquele material que é riquíssimo, vocês já podem ter uma noção do que vem junto com o CAP. E agradecer por esse momento, espero que tenha sido aí, que eu tenha conseguido passar um pouquinho, né, de como é ser uma professora protagonista. E é isso. Isso, muito obrigada, foi ótimo. Obrigada pela oportunidade, por te dedicar aí. Eu sei que é mãe, as gurias sabem, então vai ficar com seus filhotes. E parabéns pela sua trajetória. Mesmo que a gente diga, né, que mas é o ambiente deles, é que nem na aula síncrona, né, se eles estavam ali interrompendo, mas eles estão no ambiente deles, né, na casa, não tem como a gente dizer agora não. Não, tá bom, obrigada. Obrigada, Rosane, parabéns pela tua história, por tanta experiência, sempre estudando, se renovando, se atualizando. Beijo! Beijo para todo mundo que está aqui também. Parabéns por se dedicarem para pensar a alfabetização, para pensarem na caminhada de vocês. Hoje de manhã tivemos mais de 900 pessoas aí o tempo inteiro. Então eu fico muito feliz da gente estar aqui reunida. E eu espero dia 26 para nós pensarmos muito mais nos materiais, no PowerPoint, no quadro. A última semana da alfabetização eu me meti um monte aqui na sala. Vai ser isso que vai acontecer também na jornada pedagógica. Beijo, Rosane. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Qual é o nome desse moço? Marcelo. Dá tchau, Marcelo. Tchau, Marcelo. Beijo. Pra Mana também. Tchau. Tchau.